Aquilo era estranho e familiar ao mesmo tempo, como se eu tivesse voltado à vida. Mas logo em seguida, meu cérebro começou a coçar de forma insuportável, como se fosse explodir. Imaginei que minha consciência humana estivesse prestes a desaparecer e que eu logo me tornaria um zumbi puramente sedento por sangue. Por um tempo, meu coração entrou em pânico. Além de mim, outros zumbis sob a luz da lua também passaram pela mesma mudança. E os sobreviventes banhados pela luz lunar também começaram a sentir o corpo esquentar, o sangue correr mais rápido e até os ossos ficarem mais resistentes. No quarto, Yun Huaxue também foi envolvida pela luz vermelha da lua. Seu corpinho tremia levemente, e todo o corpo estava quente. Não sei quanto tempo passou, mas finalmente recobrei a consciência. Embora não visse mudanças óbvias ao redor, assim que comecei a me mexer, percebi que meus movimentos estavam muito mais ágeis, não tão rígidos quanto antes, quando eu era um zumbi. Descobri surpreso que as veias negras no meu corpo tinham clareado, e cabelos voltaram a crescer na minha cabeça. Até os zumbis vagando pela rua tinham mudado. A aparência antes horrenda e nojenta agora parecia um pouco mais humana. Senti uma pontinha de alegria. Parece que este mundo não era tão simples quanto eu pensava. Ao passar por um zumbi, uma sensação estranha surgiu em meu coração, como se houvesse um fio invisível ligando nós dois. Fiquei tão assustado que pensei estar tendo alucinações, mas então percebi que parecia ter ganhado uma habilidade especial. Eu podia enviar meus pensamentos por aquele fio para dentro do zumbi, como se estivesse controlando uma marionete. Quando me concentrei, a conexão com o zumbi ficou ainda mais forte, e consegui fazê-lo executar movimentos complexos. Chamei essa habilidade de controle de zumbis. Depois de testar várias vezes, descobri que, por enquanto, eu só conseguia controlar no máximo 2 zumbis ao mesmo tempo. E se a distância fosse grande demais, não conseguia dar ordens com precisão. Achei que isso talvez estivesse ligado à minha força mental. Depois, chamei os zumbis controlados de zumbis marionete. Quando comecei a sentir um pouco de cansaço, lembrei de Yun Huaxue sozinha em casa. Então controlei 2 zumbis marionete para carregarem os suprimentos, e corri de volta ao condomínio. Tenho que admitir, zumbi é o trabalhador perfeito. Não come, não bebe e nem pede salário. Ao mesmo tempo, depois do batismo da lua de sangue, Yun Huaxue despertou de seu sono profundo. Quando uma enorme quantidade de informações entrou em sua mente, seus olhos se encheram de empolgação. Diferente do talento que havia despertado na vida anterior, desta vez ela despertou até a capacidade de controlar objetos com a mente. E o que mais a surpreendeu foi que ela recuperou a habilidade de controlar o tempo da vida anterior. Esses 2 talentos tinham potencial para torná-la uma potência de topo. Na vida anterior, apenas com o controle do tempo, ela já havia se tornado uma imperatriz. Agora, com 2 talentos despertados nesta vida, tanto ataque quanto defesa poderiam ter efeitos extraordinários. Yun Huaxue tentou usar suas habilidades, mas por causa do corpo frágil de bebê, sua mente sentiu pontadas de dor e sintomas de exaustão. Mesmo com a força mental ainda muito fraca, ela continuou cheia de expectativa para o futuro. Ela acreditava que conforme crescesse, sua força futura superaria de longe a vida anterior. Ela até começou a imaginar o dia em que, adulta, derrotaria a imperatriz dos insetos que a matou antes. De repente, um som veio de fora, e Yun Huaxue imaginou que seu pai zumbi tinha voltado. Agora ela não conseguia deixar de ficar curiosa. Será que um zumbi com consciência humana, depois do batismo da lua de sangue, também despertaria habilidades especiais como os humanos? Ao ver que o armário no corredor não tinha sido mexido, respirei aliviado. Foi a primeira vez desde que cheguei a este mundo que senti ter alguém com quem me importar. Afastei facilmente o armário, corri até o quarto e vi Yun Huaxue acordada, olhando quietinha para mim. Embora eu nunca tivesse nem namorado, naquele momento realmente senti o que era ser pai. Depois, fui até a cozinha. Mas, como não havia água nem energia, só pude usar água mineral para preparar leite em pó para a pequena. Enquanto eu mexia o leite, Yun Huaxue também observava seu pai zumbi. Ela percebeu que eu tinha mudado, mas não muito. Pelo menos agora eu parecia um pouco mais humano. Isso era diferente dos tipos de evolução zumbi que ela lembrava. Na vida anterior, os zumbis tinham várias formas de evolução. Por exemplo, os zumbis do tipo tanque ficavam extremamente altos e robustos, com uma resistência absurda a golpes. Eram como tanques de guerra no campo de batalha, o pesadelo dos sobreviventes. Mas ela tinha grandes expectativas para a minha evolução após a lua de sangue, justamente por eu ser um zumbi especial. Afinal, no apocalipse, força é a chave para sobreviver. Só que ao ver que minhas mudanças não eram tão óbvias, ela não pôde evitar a decepção. Então Yun Huaxue decidiu em silêncio que quando crescesse, teria força suficiente para me proteger. Ela sabia muito bem que, se não fosse por mim, renascida como bebê, certamente teria morrido neste apocalipse. Ela sempre retribuía favores, ainda mais uma dívida de vida tão grande. Você me criou quando eu era pequena, eu cuido de você quando ficar velho. Isso nunca deveria ser só uma frase bonita. Além disso, ela conhecia as principais formas de evolução dos zumbis. A principal era devorar seres vivos. Fora isso, havia a possibilidade de devorar os núcleos cristalinos no cérebro dos zumbis. Aqueles zumbis especiais que despertavam habilidades extraordinárias, independentemente do tipo, formariam um núcleo cristalino dentro do cérebro. Ela tinha confiança de que, usando sua vantagem de ter renascido, conseguiria tomar núcleos cristalinos e me ajudar a evoluir para um zumbi de alto nível. Nessa hora, eu teria capacidade de falar, e meu corpo também passaria a se aproximar do humano. Eu não sabia o que a pequena estava pensando, só achei engraçado vê-la me encarando com aqueles olhos pidões.
Embora eu não pudesse falar, ainda fiz gestos para ela, tentando explicar que eu tinha arranjado 2 zumbis guarda-costas e também preparado brinquedos para ela. Claro que, além dos brinquedos, eu ainda trouxe livros como 5 anos de vestibular e 3 anos de simulados. De repente percebi que ainda não tinha dado um nome a Yun Huoshue. Depois de pensar, como morávamos no 7º andar, decidi chamá-la pelo apelido de Kiki. Eu esperava que esse nome nos fizesse lembrar dos bons momentos no nosso pequeno lar do 7º andar. Fiquei satisfeito com os suprimentos coletados durante a noite, achando que seriam suficientes para mim e Kiki por bastante tempo. Considerando as incertezas do apocalipse, decidi observar a situação em casa por um tempo e só sair depois de confirmar que era seguro. Fui até a sala e peguei um facão padrão com cerca de meio metro de comprimento. Não sei com o que o antigo dono daquela casa trabalhava, para ter um facão tão longo e tão afiado. Embora eu nunca tivesse aprendido técnicas de espada ou faca, com a força física de um zumbi, eu conseguia manejar o facão com fluidez. Pensando em golpes de romances de artes marciais e filmes, comecei a treinar na sala. Com uma arma na mão, eu certamente conseguiria enfrentar vários inimigos com facilidade. Enquanto eu praticava com o facão, Yun Huoshue descansou um pouco e voltou a estudar seus talentos. Quanto ao novo controle mental despertado, ela concentrou sua mente para controlar uma agulha de prata sobre o criado mudo. Embora a velocidade ainda fosse lenta, a agulha começou a deslizar pelo ar. Assim, num piscar de olhos, 2 dias se passaram. Os dois viveram de forma bastante ocupada. Nesse momento, depois de alimentar Yun Huoshue com leite, ouvi um barulho lá fora. Pela janela da varanda, vi na rua 2 zumbis se atacando e se rasgando, mesmo sem disputar comida. Esse comportamento estranho ultrapassava tudo que eu conhecia sobre os hábitos dos zumbis. Como do 7º andar era alto demais para enxergar bem, desci direto até o 4º andar para observar. Um dos zumbis tinha quase 2 metros, era extremamente forte e robusto. O outro tinha o tronco fino, mas as garras eram afiadas como punhais. O zumbi tanque, de corpo forte, tinha defesa alta. O zumbi ágil tinha grande poder de ataque, mas dificuldade para romper a defesa. Depois de uma luta caótica, o zumbi tanque usou sua força enorme para lançar o zumbi ágil longe. No fim, esmagou sua cabeça com um soco, matando-o, e tirou de dentro do crânio dele um núcleo cristalino branco. Fiquei chocado com a força absurda daqueles 2 zumbis, muito acima da minha, e agradeci por ter sido cauteloso e não ter saído antes. Parece que este mundo é ainda mais cruel do que eu imaginava. Eu jamais podia ficar convencido só porque tinha evoluído, e ao ver o zumbi tanque arrancar o núcleo cristalino, senti um desejo intenso surgir dentro de mim. Meu instinto dizia que aquele núcleo fazia bem ao meu corpo. Será que a batalha entre aqueles 2 zumbis era justamente para disputar o núcleo cristalino dentro da cabeça um do outro? Vi o grandalhão engolir o núcleo cristalino branco e então bater no peito com empolgação, rugindo. Depois, golpeou violentamente os carros ao redor. Alguns zumbis comuns próximos, ao ouvirem o barulho, ficaram imóveis por um instante e logo se afastaram. Eles sentiam medo instintivo daquele zumbi. Eu suspeitei que o núcleo cristalino talvez pudesse fortalecer as habilidades após a evolução dos zumbis. Principalmente porque o desejo primitivo que sentia ao vê-lo era muito maior do que meu desejo por carne e sangue. Se eu conseguisse comer um núcleo, com certeza poderia melhorar minha capacidade de controlar zumbis.